que agradeço. É uma honra e uma alegria estar aqui hoje, ajudar a dar mimos ao nosso querido, e de uma forma tão justa, ao nosso querido e admirável mestre e amigo Daniel Pires. E passo já à intervenção. Chamei Ao Colo de Gigantes, Venceslau de Moraes por Daniel Pires, e só depois deste texto concluído e titulado me veio parar às mãos o recente livro do nosso autor, Camões Pequeno, sobre Francisco Alves da Nóbrega, onde numa parte da introdução, eu penso que estão a ouvir, não estão? Numa parte da introdução escreve, e cito: aos ombros de gigantes, a exaltação do sábio e do poeta é igualmente uma das preocupações do autor. Estou a citar. Isaac Newton, célebre físico e matemático britânico, afirmava convictamente que a sua obra só foi possível por se ter apoiado nos ombros de gigantes. É uma expressão relativamente comum, mas a cuja coincidência achei graça. Também já no século XVI, Moisés Cordovero dissera, e cito: nós os cabalistas subimos para os ombros dos filósofos. Fim de citação. De modo que anda meio mundo a subir para os ombros de outro meio, e eu sou dos que têm de subir. Por isso talvez não me fique mal para falar de Daniel Venceslau ter de me encavalitar um bocadinho, caso contrário, com a minha baixa estatura, pouco conseguiria ver. Sobre Venceslau de Moraes, destaco a organização, prefácio, notas, fixação de texto das cartas do Extremo Oriente, destaco, isto é só um destaque, porque há muito mais, a fotobiografia e o prefácio e atualização do texto de Fernão Mendes Pinto no Japão de Venceslau de Moraes, todos de 93. Mas são mais de 20 os variadíssimos trabalhos que sobre ele desenvolveu. Começo por confessar que, embora tivesse uma ideia que eu julgava aproximada da dimensão dos estudos de Daniel Pires sobre Venceslau, fiquei intimidada quando comecei a desenrolar a lista. Por momentos tive a sensação de interminável. Conhecedora de um ou outro título, senti-me esmagada pelo espantoso rol. Até por saber que cada trabalho seu é alimento substancial que requer longas digestões. Mesmo uma fotobiografia com sua aparente leveza. Esta fotobiografia contém, aliás, uma extensa e rigorosa cronologia que quase consegue converter em ensaio e, como se não bastasse, pela inclusão de adequadas citações, quase comover quem a lê. Se me permitem a confidência, foi a primeira vez que me emocionei com a leitura de uma cronologia. Em suma, não só tinha de me haver com o gigante Venceslau, mas também com o gigante Daniel Pires. Não tinha outro remédio que não fosse subir-lhes para os ombros. Foi o que fiz, por isso alerto para que toda a eventual altura do olhar não é minha, é deles. Antes de me lançar a sumariar a peleira, fiz um exercício de aquecimento de oficina poética a partir dos seus títulos que partilho como aperitivo de viagem. Cartas do Extremo, ou Venceslau do Oriente, vertido em japonesa fino quente, ou Fotos da Vida de Moraes, esse Mendes Pinto Fernão, no Japão. A visão portuguesa num relance da alma japonesa. Errante permanece qual judeu, antologicamente percorrendo a profunda exposição do mundo, seu berço segundo. Com Pessanha, que longe fica a Espanha, da memória secreta em modo de missão, interpretando letra a letra como quem soletra ou cronometra os passos, da saudade da língua de Garrett, tão exótica já, e tão longe, e tão sem culpa, tão culta e tão inculta, tão sem rito, tão sem chá, o longo mar confluindo e separando a ação, o andar, os joelhos no outro chão. Terminado este pequeno exercício de aquecimento a precaver lesões, que os concorrentes são de peso, começo por lançar a interrogação. Que têm em comum Bocage, Venceslau e Daniel? Sigamos os seus passos. Bocage andou pela Índia, Goa, Limão, Macau. Venceslau por Moçambique, Macau, Timor e Japão e por todos os mares. Daniel por São Tomé, Moçambique, Glasgow, Macau, Cantão e Goa. Todos têm em comum Macau e a eles se junta Camilo Pessanha. Não é difícil estabelecer paralelismos de destinos, interesses, vidas. Têm ainda em comum Bocage, Pessanha e Venceslau, Daniel Pires como investigador. Ou detetive, se assim preferir. Impossível era não se aproximar este investigador de Bocage
de Venceslau, outro desterrado, seduzido pelo Extremo Oriente, onde se fixaria e viria a viver alegrias e desilusões. Procuremos então Venceslau a sós com Daniel, que foi o que me propus. Têm em comum Moçambique e Macau. Habituado já a procurar os seus objetos de estudo em exóticos lugares, não admira que Daniel Pires tenha acedido com entusiasmo a voltar aos locais de Venceslau. É disso que dão testemunho alguns dos seus trabalhos, que sobre este particular autor se distribuem em introduções, prefácios, organização, fixação de texto, edição, conferências, comunicações, num rol extenso, abrangente, intimidante e sólido. Competente, como conhecemos. Mas não só. O que se destaca desta vasta obra é a ética pedagógica do investigador. Sobre o investigar. Não se limita a fazer bem o que faz, mas alerta para princípios e regras que um bom investigador deve contemplar, isto é, desvenda os bastidores, a postura do tecido e explica de que modo consegue que ela fique perfeita. Isto já são palavras minhas. Fala não apenas na obra, mas em qualquer lugar onde possamos ouvi-lo, porque na verdade é um pedagogo por profissão e formação. Sabemos como levou parte da sua vida, em paralelo com a investigação, a lecionar, mas para além disso está a fazer pedagogia quando recomenda regras do seu ofício, como a elevada e decisiva importância da correspondência para o conhecimento de qualquer personalidade que seja alvo do nosso estudo. No caso de Venceslau, este princípio foi de valor assinalável, por lhe ter sido a correspondência bálsamo para a solidão, a depressão, os problemas vários e a distância. Ela pode mostrar também correspondência para além do que é verdadeiramente humano, pois a carta para um amigo é sincera e verdadeira como o corpo. A dinâmica evolutiva de uma vida e a compreensão da extrema sensibilidade do seu sujeito muito beneficiou do estudo destas cartas. As cartas também desfazem mitos que se vão criando acerca de alguém. Venceslau foi vítima de erros de apreciação, de juízos precipitados, nomeadamente de caráter político, que Daniel Pires vem corrigir. Esta é, aliás, uma marca do seu trabalho de investigador, o desfazer de ideias que se foram cristalizando acerca dos autores, como já acontecera exemplarmente com Tasso. A propósito de Moraes, encontramos mais do que uma vez nos escritos de Daniel a expressão reavaliação do seu pensamento, que mostra bem uma das mais importantes preocupações enquanto estudioso. Para terminar, embora algo descontextualizado, o que também é próprio da errância, e por me ter sido superado que ele apreciaria, e ainda em antecipação do seu recente trabalho, Uma Paixão, um poema que no aniversário lhe ofereci sobre Bartolomeu de Gusmão. Bartolomeu de Gusmão, no século da razão, resolveu bater a asa. Visionário jesuíta, o seu saber extravasa. Vai ao rei com obra feita no seu complexo pensar. Visionário voador, sonha e faz. Aquece o ar e alvoroça a realeza sem sinal de tibieza. Para voar por altos céus, Bartolomeu põe ar quente e não as almas de gente, como aliás se escreveu em livro de um tal ateu que toda a gente conhece. Mas o que levou o passo, sendo também de papel, foi um pequeno batel bem desenhado com um passo, voando à vista a pau e ao óculo real. Nem anjo faria tal, por isso ficou na história e ainda mais na memória de quem viu e quem não viu o futuro como filme.